Bem-vindos ao 7º episódio de Gênesis ao Apocalipse. Hoje estudaremos um dos eventos mais dramáticos da história humana, o Grande Dilúvio. Em Gênesis 7:8, testemunhamos o juízo divino sobre uma humanidade corrompida, mas também a graça salvadora de Deus preservando um remanescente. Esta não é apenas uma história antiga, é um prenúncio profético do juízo final e da salvação em Cristo. Leiamos Gênesis 7:1-5. E disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Muitos detalhes cruciais são negligenciados nesta narrativa. Primeiro, Noé não levou apenas 2 de cada animal, foram 7 pares dos animais limpos e apenas um par dos imundos. Isso preparava para os sacrifícios que viriam após o dilúvio. Segundo, o dilúvio durou muito mais que 40 dias. Os 40 dias foram apenas o período de chuva intensa. O texto revela que Noé ficou na arca por 1 ano e 10 dias completos. Terceiro, foi Deus mesmo quem fechou a porta da arca, conforme Gênesis 7:16, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Noé não podia abrir a porta por dentro, estava completamente dependente da soberania divina. Quarto, o contexto histórico mostra uma civilização antediluviana avançada mas moralmente corrompida. Gênesis 6:5 declara: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O dilúvio representa mudanças teológicas profundas. Primeiro, vemos a transição do juízo universal para a salvação seletiva. Deus não poupa ninguém do julgamento pelo pecado, mas preserva um remanescente fiel. Isso prefigura a salvação em Cristo, todos pecaram, mas Deus provê escape para os que creem. Segundo, testemunhamos a criação corrompida sendo renovada. A terra é literalmente purificada das águas, recebendo um novo começo. Isso aponta para a nova criação prometida em Apocalipse 21. Terceiro, Deus estabelece o pacto noético após o dilúvio, prometendo nunca mais destruir a terra por águas e dando o arco-íris como sinal. Este pacto universal precede os pactos específicos com Abraão, Moisés e Davi. O próprio Cristo Jesus comparou sua segunda vinda aos dias de Noé em Mateus 24:37-39. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A ordem criacional masculino-feminino permanece preservada mesmo durante o juízo. Deus instruiu Noé a levar macho e fêmea de cada espécie, garantindo a continuidade da criação através da união complementar estabelecida desde Gênesis 1 e 2. Interessantemente, apenas 8 pessoas entraram na arca, Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. O padrão matrimonial um homem e uma mulher é mantido rigorosamente. Após o dilúvio, a bênção original de Gênesis 1:28 é renovada em Gênesis 9:1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. A ordem divina para o casamento e família não é abolida pelo julgamento, é reafirmada na nova criação. Mesmo no juízo mais severo da história, Deus preserva seu design original para a humanidade. Isso nos ensina que os princípios divinos para relacionamentos são eternos, não culturais. Enquanto as águas do julgamento cobriam a terra, os animais na arca testemunharam algo extraordinário sobre a humanidade. Irmãos, vocês perceberam? Dos humanos, apenas 8 foram salvos, 8 entre milhões. Sim, pomba. Eu que vou longe e vejo muito, nunca entendi por que os humanos, tão abençoados, escolhem rebelar-se contra aquele que os criou. É isso que me confunde, Corvo.
Eles têm a imagem de Deus, algo que nós não temos. Podem conversar com o Criador, mas preferem ignorá-lo. Mas vejam a misericórdia. Deus poderia ter destruído a todos, mas preservou Noé e sua família. E nós fomos salvos junto com eles. É verdade. Quando a humanidade anda em retidão, toda a criação é abençoada. Quando se rebela, todos sofremos as consequências. Que mistério! Os mais privilegiados da criação são os que mais resistem ao seu Criador. Mas quando um humano justo como Noé obedece, que paz traz a toda a criação. O dilúvio não é apenas história antiga, é advertência profética para nossos dias. Pedro nos lembra em 2 Pedro 3, 6, 7, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 3 aplicações práticas para nós hoje. Primeiro, viver em santidade numa geração perversa. Como Noé foi justo em sua geração, devemos ser luz numa sociedade corrompida. Segundo, confiar completamente na provisão divina. Assim como Noé dependeu totalmente de Deus durante 1 ano na arca, devemos confiar na proteção divina durante as tempestades da vida. Terceiro, interceder pelos perdidos. O tempo de graça não dura para sempre. Hoje é o dia da salvação. A arca de nossa época é Jesus Cristo, quem está nele será salvo do julgamento vindouro. Como Noé pregou justiça por 120 anos enquanto construía a arca, devemos proclamar o Evangelho enquanto há tempo. Oremos juntos. Pai Celestial, como te lembraste de Noé na arca, lembra-te de nós em meio às tempestades desta vida. Ajuda-nos a viver em santidade numa geração corrompida, confiando completamente em tua provisão. Dá-nos coragem para interceder pelos perdidos e proclamar que Jesus é a única arca de salvação. Prepara-nos para a sua segunda vinda, vivendo cada dia em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Até nosso próximo encontro em Gênesis ao Apocalipse, continuem orando e estudando as Escrituras. Deus os abençoe.